Oi, gente! Hoje estou aqui para falar sobre o meu trabalho na Disney. De novo. Então, queria falar um pouquinho sobre como é que era o meu trabalho lá e o que eu fazia, como é que funcionava a minha rotina e tudo mais. Bora lá. No que eu trabalhava? Qual que era a minha role? Qual que era o meu papel nesse teatro que é a Disney, né? O meu papel era atrações. Eu era attractions. Basicamente, nas atrações, shows, nas catracas, enfim, tu pode trabalhar em algumas dessas opções aí. A minha situação é bem específica, vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho realmente que eu fazia no meu parque, mas eu vou chamar ainda nos próximos vídeos algumas amigas que tiveram funções diferentes sendo attractions também, e daí então vocês vão ter uma visão mais completa do que é ser attractions. Então eu era Parade Audience Control. Basicamente eu controlava o pessoal. Tem esse nome chique, mas na verdade eu só ficava lá no meio da multidão com uma lanterninha fazendo assim, tipo, pelo amor de Deus, venham pra esse lado. Então eu trabalhava numa área específica do parque. Eu vou colocar um mapinha aqui em algum lugar, mostrando as áreas que eu podia trabalhar. Basicamente era bem no meio do parque que eu ficava. E vou falar então como é que era a minha rotina, tipo assim, desde a hora que eu chegava no trabalho até a hora que eu ia embora. Nessa posição e nesse setor específico do parque, tinha dois turnos, digamos assim. Tinha o turno da manhã e o turno da tarde / noite. Quem ficava com o turno da manhã era o pessoal que trabalhava lá na Disney há mais tempo, que era carteira assinada da Disney mesmo, não era intercambista que nem a gente, chinelagem, né? E aí então eles pegavam os horários melhores, que era o horário da manhã. Então o horário da manhã consistia em ser somente PAC mesmo, que é Parade Audience Control. A gente chamava de PAC mesmo quando a gente estava escoltando os Stormtroopers. Os Stormtroopers, eles faziam desfiles ao longo do dia, a cada 1 hora. Eles desfilavam pelo parque, bem no meio do parque ali eles desfilavam, e a gente tinha que abrir caminho pra eles passarem. Então, parava no meio da rua e começava, vamos pros lados que os Stormtroopers estão chegando, era tipo isso. A gente falava que a Dark Force tava vindo e tal, faziam, contava uma historinha ali pra ficar mais divertido. Quando eu era criança, às vezes eu chegava e falava, olha, tu não quer que os Stormtroopers te peguem, né, sabe, coisa assim. Tipo assim, à 1 da tarde, os Stormtroopers desfilavam, à 1h30 tinha um show, que é um showzinho no palquinho ali, com o Darth Vader, aparecia o BB-8, aparecia o R2-D2, aparecia o C-3PO, aparecia muita gente, aparecia o Chewbacca, galera toda do Star Wars em cima do palco. E aí esse showzinho acontecia a cada meia hora, então à 1 da tarde desfilavam, 1h30 showzinho, 2 desfilavam, 2h30 showzinho. Era tipo isso, intercalava entre um e outro. E aí o trabalho de PAC mesmo era auxiliar nessas duas coisas. Então, abre alas para os Stormtroopers passarem. Sai correndo lá pra trás do palco pra abrir alas pros personagens virem pra subir em cima do palco. Espera o showzinho acabar, abre alas de novo pra eles saírem, porque eles passam pelo meio do parque, entendeu? Então não era bem organizado o negócio. Eles subiam pro palco e depois eles desciam atravessando o parque. Então a gente tinha que abrir alas mesmo pra eles, mandar as pessoas saírem da frente, que o Darth Vader tava vindo e blá blá blá. Aí vinha umas crianças loucas querendo abraçar o Chewbacca, e aí tinha que segurar a criança, essas situações assim, né? Bem ótimas. Então era isso, esse era o trabalho de PAC. Eu peguei esse shift da manhã, que consistia em só fazer isso, umas 5 vezes, mais ou menos. Que é quando... A maioria das vezes era quando alguém que era de tempo integral me doava o shift, a pessoa queria ter o dia de folga e doava. Então eu consegui ali uns 5, mais ou menos. Teve amigos meus que não conseguiram nenhum, porque era meio difícil de conseguir mesmo. Eu ficava ali atualizando
aplicativo, o site, pra tentar conseguir mesmo. Porque era tudo pelo sistema. Cheguei, meu horário sempre era das 3 da tarde até as 9 da noite. Quais são as minhas possibilidades de trabalho assim que eu chegava? Como é que eu descobria no que eu ia trabalhar? Vamos começar por aí. Eu chegava e dava clock in, então é bater ponto, né? Chega lá, digita o teu númerozinho e dá enter, fiz o clock in. Aí a gente vai ter uma conversa sobre o parque, sobre o que tá acontecendo no parque, quantas pessoas tem no parque, se tem algum evento acontecendo, se não tem, se tem alguma coisa que não tá funcionando, algum brinquedo que não tá funcionando. A gente tinha todas essas informações, fazia tipo um briefing assim antes de começar a trabalhar com os nossos coordenadores. Acabou isso aí, durava uns 15 minutos, às vezes um pouquinho mais, se a gente tava com preguiça de trabalhar. A gente ia pro computador de novo, agora pra puxar a posição. Então, ali que eu ia descobrir em qual posição eu ia trabalhar. Como eu disse, tinha aquela metade do parque toda ali no meio pra eu trabalhar. Então eu puxava. Quais são as opções que eu podia trabalhar? Primeiro, pack, que é aquilo que eu falei. Ficava intercalando entre desfile, show. Então eram 3, era das 3 da tarde, das 4 e das 5, e aí acabava. Vale dizer que essas são para as primeiras 2 horas. Então o nosso trabalho era dividido de 2 em 2 horas. Então quando eu puxei ali a minha posição, eu tava puxando para as próximas 2 horas só. Se eu não puxava pack, eu ia puxar stroller parking. O que é isso? Estacionar carrinho de bebê. Tinha também áreas do parque onde tinha estacionamento de carrinho de bebê e basicamente eu tinha que ficar andando por aquela área procurando carrinhos de bebê que estivessem soltos pelo parque e puxando eles pro estacionamento, organizando o estacionamento. E acreditem, isso é uma tarefa muito importante na Disney, porque tem muito carrinho de bebê e é muito difícil, sério. Não é difícil, mas tipo, é cansativo, porque as pessoas estacionam. A pessoa vai entrar dentro da montanha-russa e larga o carrinho de bebê na entrada e sai e entra, tipo, dando a mínima. Aí tu vai lá, pega o carrinho, bota no lugar. Daqui a pouco, passa uns 20 minutos, a pessoa vem desesperada. Cadê o meu carrinho? Roubaram meu carrinho. Aí tu, não, senhora, está aqui, eu arrumei pra você. Então, é tipo isso, assim, a gente fica fazendo isso. Enquanto isso, fica respondendo informações, principalmente daquela área ali, onde é o banheiro mais próximo, onde é o restaurante mais próximo, enfim, tinha que saber tudo sobre o parque. Aí, ou eu podia ser pack, ou eu podia ser stroller parking, ou eu podia ficar fazendo qualquer outra coisa. Então eu puxava uma posição ali, fique auxiliando na área tal. Aí eu podia inventar o que eu quisesse, eu podia pegar uma vassoura e uma pá e ficar varrendo aquela área, eu podia pegar uns bambolê e ir pra aquela área, ficar dançando de bambolê, brincando com as crianças. Eu podia... a gente fazia muita coisa. Podia pegar uma fita, eu pegava uma fita, botava no chão, fazia um quadrado. Só um quadrado no chão. Quando passava alguém por cima, começava a aplaudir e gritar quando a pessoa entrava no quadrado. Aí as pessoas começavam a perceber qual que era a brincadeira. Aí vinha umas crianças loucas, ficava pulando e saindo de dentro do quadrado e ficava tipo, sabe? Era muito divertido. Enfim, ficar brincando com as crianças. Basicamente eu era paga essas primeiras 2 horas pra poder ficar brincando. Fica brincando não, mas tu pode escolher mais ou menos o que tem que fazer. Claro, tu tem que chegar pro coordenador às vezes e falar. Se o coordenador era meio chatinho, a gente tinha que chegar pro coordenador e dizer, vou fazer tal coisa, em tal área, sabe? Aí tá, acabou essas 2 horas, terminei o que eu tava fazendo, bateu no relógio 5h15, que seria o próximo horário, né? Vou tirar meu intervalo de 15 minutos e vou no computador puxar minha posição de novo. Agora, a minha posição era pros MPPs. O que era MPPs? Era Moving... não sei o que era. Mas eram uns palcos gigantes, que pareciam uns trio elétrico, que ficavam ali no meio do parque, e era onde aconteciam os showzinhos do Star Wars. Aqueles palcos, eles saíam pro backstage. Em todos os dias, lá pelas 6 da tarde, aqueles palcos faziam um desfile pro backstage. Imaginem a quantidade de pessoa que vinha nos perguntar que desfile era aquele, que não tinha nenhum personagem em cima, não tinha nenhuma música direito, apesar de que eu amava minha musiquinha, right? E aí a gente ficava, não senhor, isso aqui não é um desfile, a gente só tá movendo os palcos, blá 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 blá. E aí era um caos, assim. Então eu puxava uma posição pra ficar num lugar específico bloqueando pra ninguém passar. Então basicamente a minha posição nessas próximas 2 horas era organizar tudo, enfim,
mexer nas cordas, blá blá blá, fazer tudo isso, pra gente começar a tirar os palcos. E aí era isso, tipo, quando os palcos se moviam, o que eu tinha que fazer era ficar, tipo, ninguém passa! Era tipo isso, eu ficava tipo... E aí as pessoas não entendiam o que eu tava falando, porque... Ficava rouca todos os dias, tá? As pessoas não entendiam porque que eu tava segurando elas e o que tava acontecendo. E aí vinha umas pessoas bêbadas, loucas, querer passar por mim. E eu tipo, não senhor, por favor, não passa, não sei o quê. Tá vendo aqueles negócios gigantes? Porque às vezes não dava pra ver que os negócios estavam vindo, mas daqui a pouco eles iam aparecer, entendeu? Tipo... virando a curva, assim. E aí as pessoas, tipo, queriam passar correndo por trás da gente, estavam desesperadas, precisavam encontrar a família, tipo, não podia esperar 15 minutos. 15 não, levavam 5 minutos pra passar o negócio. Mas enfim, essa parte me estressa porque era muito estressante. Olha, me perdoem a luz, mas está escurecendo e eu não posso fazer nada. Tá, acabou essa desgraça que era mover esses palcos. A gente começa já a botar fitas no chão pro show da noite. Então a gente demarca com fitas no chão aonde que vai ser, aonde as pessoas podem e onde elas não podem ficar pro show. Eu levei um mês pra conseguir descobrir qual o lugar certinho e a medida dos pés certinho pra demarcar as fitas e as regiões, mas tudo certo, quando eu aprendi eu vim embora. Na verdade, o ICP inteiro é isso, tá, gente? Quando tu começa a aprender as coisas, quando tu começa a descobrir como fazer tal coisa, como lidar com tal situação, tu vem embora. É triste, mas é verdade. Então é isso. Aí acabou, botamos as fitas no chão, já tá dando ali, fechando as segundas 2 horas, né? Já tá na hora do meu segundo intervalo. Mais 15 minutos de intervalo, vou puxar no computador de novo a minha próxima posição. Agora eu vou puxar a posição pros fireworks. Tem um showzinho ali no meio do parque de fogos. No primeiro mês que eu trabalhei era o Jingle Bell Jingle Bam, que era o showzinho de Natal. Era muito bonitinho. E no segundo mês que eu tava lá, depois que passou Natal, Ano Novo, era o show do Star Wars, que era A Galaxy Far Far Away, o nome dele. Muito bonitinho o show, adorava ele também. Conheci ele, vi pela primeira vez no dia do Ano Novo. Tava trabalhando no Ano Novo e vi o show pela primeira vez à meia-noite no Ano Novo. Foi muito emocionante. Amei demais. E aí também tem zonas que tu pode trabalhar. São bem grandes as zonas. Tu pode trabalhar só mantendo as áreas que ninguém pode ficar ali sem ninguém. Então, por exemplo, na saída de uma loja, ninguém pode ficar na saída daquela loja. Então tu fica ali andando de um lado pro outro, dizendo, senhor, por favor, não fique aqui pra olhar o show, você pode vir aqui depois dessa fita, por favor? E aí assim a gente ficava o resto da noite. Podia ficar na parte da área VIP. Então tinha uma área VIP para as pessoas que tiveram um jantar especial de Star Wars lá, ou de Natal, né, no primeiro mês. E aí a pessoa ia para essa área VIP para ficar assistindo. Eu amava trabalhar nessa área VIP, porque basicamente meu trabalho era ficar ali abrindo a corda para quem tinha o crachazinho de área VIP. Era ótimo, não precisava fazer nada, não precisava ficar cuidando de área demarcada no chão nem nada. Adorava. E a pior área de todas era a área onde desembocava o Fantasmic. Então, o Fantasmic é o show de encerramento oficial do Hollywood Studios. Então, é um showzinho em volta de um lago, com fogos de artifício e tal, com os personagens, é muito lindo e tal. E esse show acontece bem no canto do parque. Ele tinha basicamente uma saída só, que desembocava bem no meio de onde as pessoas estavam assistindo o show do Star Wars. Então, era totalmente um caos ali. Bem naquela esquina era a nossa Red Zone, que a gente chamava, que era a zona vermelha mesmo. Então, as zonas tinham nomes de cores e aquela ali era vermelha. Aquela área era a pior de todas, porque basicamente tu tinha que ficar no meio daquela encruzilhada, gritando pras pessoas. Se vocês querem ver o show, vão pra esse lado. Se vocês querem ir embora, vão pra esse lado. Mas vão embora, pelo amor de Deus, não parem no meio da rua. Porque daí vinha vindo, por exemplo, uma senhora com um carrinho de bebê, e ela vinha vindo, daqui a pouco ela, olha lá, tá tendo show de fogos do Star Wars, começava a olhar pro lado. Quando via, ela se batia na pessoa da frente, que batia na pessoa da frente, virava um caos e culpavam a gente, obviamente, né? Acabou todos os shows, a gente vai ficar fazendo park clear. A gente vai ser espalhado ali pelo parque. Por exemplo, o meu trabalho era ficar ali na saída da Toy Story Land,
cuidando pra ninguém entrar de volta pra aquela área, porque aquela área já fechou. E assim a gente fecha um parque. Eu fico aqui, a outra pessoa fica lá, a outra pessoa fica lá, e a gente vai cercando. A gente nunca manda ninguém embora, tá, gente? A pessoa tá ali tirando foto, a gente fica do lado assim. A pessoa deu 2 passos pra frente, a gente dá 2 passos pra frente e fica assim. E assim vai indo, tu vai acompanhando as pessoas até elas irem embora, até esvaziar todo o parque, todo mundo se falando por radinho e tal. Então, todo mundo foi embora, a gente tira as fitas do chão, a gente encerra aquilo ali e aí acabou o nosso horário de trabalho. Basicamente, esse era o meu dia normal de trabalho. Tinha dias que eu fazia shift duplo, então eu fazia aquele da manhã, de ficar a manhã toda fazendo os desfiles e os shows, e engatava no da tarde e da noite e ficava 12 horas trabalhando pra tentar ganhar um dinheiro a mais. Tinha dias que eu pegava shift em outros lugares, então eu consegui pegar uns shifts extras. Consegui pegar shift extra na ESPN, quando tava tendo um campeonato das crianças mesmo, tava tendo campeonato de futebol, de basquete, de beisebol, e aí era a coisa mais fofa, aquelas crianças. Basicamente o meu trabalho era ficar lá supervisionando, assim, olhando, nada demais. Mas a roupa era muito bonitinha, vou deixar umas fotinhos aí. Trabalhei na Toy Story Land, foi muito legal. Também era controle de pessoas, então o que eu fiz? Eu basicamente fiquei parada no meio da Toy Story Land com uma placa escrito "se mantém à direita". E foi um caos, porque eu ficava ali no meio e aí eu tinha que ficar mandando as pessoas ficarem na direita. Então, pra gente conseguir um fluxo assim, sem as pessoas ficarem se batendo. Tava muito calor, eu quase morri. Então, basicamente, esse era o meu trabalho. Era controlar pessoas, ficar ali pelo parque dando informação. A gente tem um papelzinho que é o telecast. E nesse papelzinho tem as informações de todos os horários que abre e fecha todos os restaurantes, todos os horários de todos os shows que estão acontecendo durante o dia, onde tem churros, onde tem pipoca, onde tem sorvete, se a pessoa vinha nos perguntar, a gente tinha tudo ali. Então, conforme as pessoas vinham me perguntar e eu consultava nesse papelzinho, eu fui decorando. E foi isso, assim, estudei bastante o mapa do parque nos primeiros dias pra conseguir decorar pra onde mandar as pessoas. Mandei umas informações erradas? Mandei. Às vezes a pessoa vinha me perguntar onde é que era uma coisa e eu mandava pra aquele lado. E aí, depois que a pessoa saía, eu pensava, puta merda, era pro outro lado. Mas tudo bem, as pessoas se acham, não tem problema. Era muito importante ser brasileiro lá, eles precisavam bastante da gente. Eu tive 3 situações que eu fui chamada, tipo, pelo amor de Deus, alguém que fala português, e aí eu fui e resolvi. Mas são experiências, assim, que são bem legais, que a gente se sente bem importante. Não que eu não me sentisse importante lá brincando de bambolê com as crianças, claro, tava fazendo a magia igual, mas tu se sente importante, assim, e tu vê que tu saber 2 línguas é bem interessante nesses momentos. Tem muita gente que precisa da ajuda. E basicamente foi uma experiência incrível, morro de saudade dos meus Stormtroopers e da Disney, de todos os meus coworkers. Eu criei um laço muito grande com... Ai. Olha a pessoa emotiva. Eu criei um laço muito grande com os meus coworkers, que eram meus colegas de trabalho, né? A gente era 6 brasileiros e a gente tava sempre junto. Hoje em dia a gente combina de se encontrar, apesar de que uma é de Fortaleza, outra é de Aracaju, 2 são de Curitiba, uma é de Belo Horizonte, tipo, totalmente espalhado pelo Brasil. Mas a gente ficou muito, muito próximo mesmo. E foi muito bom compartilhar essa experiência toda com eles. Como eu disse, a gente tinha muitas posições ao redor do parque e a gente também era muito livre. Então, às vezes, se eu pegava uma posição junto com outra pessoa, a gente podia se juntar pra fazer uma brincadeira também, sabe? Nossa, milhões de vezes a gente se juntou, assim, quem é que tá mais perto aqui de mim? Vamos se juntar aqui, vamos fazer uma brincadeira com as crianças, sabe? Então, tipo, ficar brincando de bambolê, enfim. Nos dias de chuva, foi muito bom, sério. Então, é uma experiência incrível, eu recomendo pra todo mundo. Não ser a minha posição específica, mas ir pra Disney trabalhar lá no geral, tu cria amizade pro resto da vida. Não só com os meus colegas de trabalho, eu criei muitas amizades que eu vou levar pro resto da vida lá. Vou fazer vídeos, inclusive, com essas minhas amigas, porque elas foram de posições diferentes e tal, então vamos contar um pouquinho pra vocês aí de como eram as outras posições de trabalho na Disney.
E é isso. Se inscreve no nosso canalzinho aí pra gente crescer e contar mais as nossas experiências. Segue a gente nas redes sociais, eu e a Lizzie. A Lizzie já fez um vídeo contando a experiência dela e a posição que ela trabalhava, que era Character Attendant. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. E é isso. Beijo. Tchau. Resolvi gravar um bonus time aqui pra vocês, pra mostrar o que eu usei na minha decoraçãozinha aqui. Vamos começar por isso aqui, então. Eu comprei esses Stormtroopers. E aí eu botei essa foto porque a gente ganha uma foto tirada pelo fotógrafo da Disney. Então eu escolhi essa aqui no Hollywood Studios, que foi o parque que eu trabalhei, segurando a claquete que eu já vou mostrar, com o chapéuzinho e ainda a camiseta de Alumni que a gente ganha também na formatura da Disney. Então aqui, isso aqui eu copiei da minha irmã, na verdade eu tive a ideia dela, porque o Hollywood Studios é o parque dos filmes e tudo mais, então eles têm essa claquete que é bem conhecida, que é tipo a marca do parque. Escrevi International College Program, escrevi a área que eu trabalhava, que o nome da área era Theater District West, 18/19, que foi o ano que eu trabalhei, 2018/2019. Eu era diretora. E aí, ao invés de botar os personagens, que nem ela fez, até porque eu não trabalhei com personagens, eu pedi pra todo mundo que trabalhou no Hollywood Studios, que trabalhou comigo, enfim, assinar. Essa é a minha claquetezinha, amo de amores por ela. Esse Mickeyzinho Tsum Tsum eu ganhei numa competiçãozinha que a gente ia somando pontos quando a gente ganhava reconhecimento pela nossa safety, pela segurança. Meu Deus, não acredito. Tudo sob controle, gente. Só deu uma quebradinha aqui que eu vou dar um jeito de colar. Ai, que momento. Vamos largar isso aqui. Pronto. Essa aqui eu ganhei, então a gente podia escolher um prêmiozinho de acordo com a pontuação que a gente ganhou por segurança e tudo mais. Eu escolhi esse Tsum Tsum com o chapéuzinho do Hollywood Studios. Esse é só um Stormtrooper, um imã de ladeira de Stormtrooper. Então aqui é meu chapéuzinho de formatura com as minhas name tags. Essa foi a minha primeira name tag, então, Larissa, Porto Alegre, Brasil. Aqui diz que eu falo português e tudo mais. E aí, como eu trabalhava com alguma coisa relacionada a Star Wars, eu tinha direito a usar essa name tag também. Então tem o meu nome dizendo que eu sou de Naboo, que é um planeta do Star Wars. Esse aqui é o Mickey, como eu já mostrei pra vocês, o Mickey feiticeiro, que é o Mickey do Hollywood Studios. E esse Mickey... Nossa, tá muito sujo. E esse Mickey é um Mickey que eu comprei quando a Lizzie tava trabalhando na Disney. Eu comprei o Mickey e a Minnie, os dois preto e branco. E aí agora, quando eu fui viajar, como eu me separei do Nicholas, meu namorado, eu deixei a Minnie com ele e levei o Mickey comigo. E aí... porque eu sou fofa. Aqui também tem o sabre de luz, que eu comprei. Eu comprei pra usar uma fantasia numa festa lá que ia ter da Disney. Aí eu usei um macaquinho todo brilhoso, botei isso aqui e botei a minha orelhinha. E essas são as minhas orelhinhas, eu já trouxe elas pro meu quarto. Essa é uma orelhinha especial de 90 anos do Mickey, então tá aqui Mickey 90. Ela foi uma edição especial, não tem mais. Não tem no Brasil, meninas. Essa aqui é a mais famosa de todas, é a orelhinha Rose Gold. Eu comprei, foi a primeira orelhinha que eu comprei na vida. E essa é a orelhinha do Star Wars que eu comprei, então, pra usar naquela festa que eu falei. Ela brilha, faz umas coisinhas meio loucas. Eu amo ela muito. E é isso.